Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História, continuando com o nosso capítulo que fala sobre Roma, Monarquia, República e Império. Então a gente vai continuar um pouco da história de Roma. A gente vai falar um pouco da fase final do período da República e o início do Império. Então, a gente finalizou na nossa última aula falando sobre a questão do início da expansão territorial romana. Com o passar do tempo, a necessidade por novas terras, a concentração de terra nas mãos de poucos, acabou fazendo com que Roma começasse a se expandir. O auge da expansão territorial de Roma foi durante a fase de república. Então, nesse processo de expansão, eles vão aumentar seu território por um vasto território. Então, a gente tem aqui a máxima extensão territorial que chegou os domínios da cidade de Roma. Então, eles conquistaram muitas terras. Durante esse processo de expansão territorial, os romanos eles entraram em confronto com outros povos importantes, como foi o caso de Cartago. Cartago é uma antiga colônia fundada pelos gregos, localizada aqui no norte da África, e que disputou com Roma essa questão das terras, principalmente na região do Mar Mediterrâneo. Então, os romanos chamavam o Mar Mediterrâneo, que é essa partezinha aqui em azul, de Mare Nostrum, nosso mar. Eles expandiram seu território por esses domínios. Só que isso acabou levando a 3 grandes conflitos com Cartago. Essa guerra entre Roma e Cartago pelo domínio dessas expansões territoriais ficou conhecido como Guerras Púnicas, porque os cartaginenses eram chamados de Punes também. Ao final da guerra, os romanos saíram vitoriosos, se fortaleceram cada vez mais, e esse processo de expansão territorial acabou trazendo algumas modificações, algumas consequências dessa expansão territorial. Por exemplo, maior enriquecimento do Estado. Quanto mais eles dominavam, mais eles expandiam seu território, mais eles arrecadavam dinheiro, principalmente na forma de impostos. Eles obrigavam as outras regiões que tinham sido dominadas a pagar impostos para Roma. Também teve o aumento do número de escravos. Lembrando que em Roma a escravidão de início era por dívida e prisioneiros de guerra. Depois acabou a escravidão por dívida, mas a escravidão por guerra ela continuou. Então, quanto mais eles expandiam o território, mais escravos eles iam conquistando. Então, o escravismo ele vai se tornar a base de todo o trabalho. E isso vai ter consequências mais na frente. Também teve uma maior concentração de terra na mão, principalmente dos mais ricos, que eram os patrícios. Eles foram os mais beneficiados com essa expansão de terra, principalmente porque eles comandavam o exército. Quando o exército ganhava, ele dividia parte dos territórios conquistados entre os seus comandantes. E aí os mais ricos cada vez mais iam aumentando seu território. Isso acabou gerando revolta, principalmente entre os plebeus, que acabou levando às conquistas, que a gente já estudou na outra aula. E teve também revoltas, como no caso da revolta liderada pelos escravos. A mais importante dela foi a revolta liderada por Espartacus. Ele era um escravo que foi colocado como gladiador na luta dos gladiadores que existiam no Coliseu Romano. Ele liderou um exército de cerca de 80 mil escravos que lutou contra os romanos, teve uma certa força para combater o império, mas posteriormente acabou sendo derrotado. Após a derrota, o governante romano mandou crucificar mais de 5 mil escravos e espalhá-los pelas estradas para que as pessoas vissem e não tentassem fazer novamente aquilo. Então, revoltas populares aconteceram. As crises existentes no final de República, que levam ao início do Império, são as mesmas que provocam a decadência do Império Romano lá no final que a gente vai estudar. Então, aqui outra parte que tem de importante dessa fase de República foi as tentativas de reformas populares feitas principalmente para beneficiar os mais pobres, os plebeus. Um exemplo disso é as reformas propostas pelos irmãos Tibério e Caio Graco. Eles eram representantes dos plebeus, chegaram a ser eleitos tribunos da plebe, que era o cargo mais importante lá dos plebeus. E quando eles chegam ao poder, eles vão tentar fazer reformas
para diminuir o poder dos mais ricos e melhorar a condição de vida dos mais pobres. O primeiro deles foi o Tibério Graco. Os dois basicamente vão propor a mesma ideia, mas quem vai lançar primeiro é o Tibério. Ele vai propor uma ideia de reforma agrária. O que é uma reforma agrária? É você pegar a terra que não está sendo utilizada, mesmo que ela tenha dono, mas que ela não é utilizada, é só deixada esquecida, pegar e distribuir para quem quer trabalhar. Mais ou menos foi o que ele tentou fazer. O projeto de reforma dizia o seguinte: ele queria redistribuir a terra pública para os mais pobres e limitar o tamanho da terra que cada pessoa poderia ter. Então, a terra, as fazendas, elas não poderiam ser gigantes, elas teriam um tamanho limitado para cada pessoa. E além disso, propõe a distribuição de trigo para os mais pobres. Essa proposta, claro que desagradou os mais ricos, que iriam perder suas terras. A consequência é que o Tibério Graco acabou sendo assassinado. Tempos depois, o irmão dele mais novo, Caio Graco, chega ao poder, vai propor a mesma coisa. Quando o Senado começa a descobrir que ele estava querendo a mesma coisa, começa-se um novo plano para matar agora o Caio Graco. Ele fica sabendo da notícia de que estavam tentando matar ele. Ele chama o escravo que ele tinha de confiança e ele pede para o próprio escravo dele matar ele. Ele não dá o gosto, vamos dizer assim, de ser assassinado pelos inimigos dele. Ele pede que o próprio escravo que ele tinha matasse ele. Então a reforma proposta pelos irmãos acabou não dando muito certo. Os dois acabaram sendo assassinados. Na fase final de república vai ganhar grande destaque a questão dos generais, do exército. Durante a fase de expansão territorial, eram eles que comandavam as lutas para dominar as outras terras. Então eles começaram a ganhar força, cada vez mais o exército ia se fortalecendo. E aí na fase final de república vai ser constituído para governar Roma o que ficou conhecido como triunvirato. Triunvirato é o governo de 3 pessoas, é quando 3 pessoas vão comandar. Se a gente for pegar o Brasil, por exemplo, o Brasil tem um presidente. É como se a gente imaginasse que tivesse 3 presidentes para governar o Brasil, seria um triunvirato. O primeiro triunvirato foi comandado por Júlio César, Pompeu e Graço. Dos 3, o Júlio César se tornou mais importante. Ele derruba o primeiro triunvirato com apoio popular e com o apoio do exército ele vai se transformar num ditador. Ele vai comandar, ele vai passar a dominar o governo. Durante a fase do governo de Júlio César, ele faz algumas reformas para tentar agradar a população e tentar se manter no poder. Por exemplo, ele distribui terras, mas a política mais conhecida que foi feita foi a chamada política do pão e circo. A política do pão e circo era agradar o povo. De que forma? Política do pão. O que era o pão? Ele mandou distribuir trigo, que é a base para fazer o pão. Então a população teria como comer. E ele fazia o circo realizando espetáculos públicos. Lá em Roma, gente, nesse período, a diversão maior que existia era ver a chamada luta dos gladiadores. Existe um grande estádio chamado Coliseu, aonde os escravos eram obrigados a lutar um contra o outro até se matarem. E ali era a diversão do povo. A gente pode até achar estranho, mas para a época era a diversão deles. Então eles iam ver essas lutas até a morte. Eles iam ver os gladiadores lutando com animais, contra um leão, contra um urso, contra um tigre. E ali eles ficavam felizes e não criticavam o governo. Então a política de pão e circo era mais ou menos para isso, deixar o povo feliz e alimentado, para assim permanecer no poder. O Júlio César acaba usurpando, vamos dizer assim, assumindo o cargo de imperador com o título do exército, apoiado pelo exército. Só que o Senado começa a tramar a queda do Júlio César. E aí o Júlio César acaba sendo assassinado a mando do Senado, que eram os chefes lá do governo. E, segundo a tradição, segundo o que se fala, ele foi assassinado pelo próprio filho dele, Brutus, onde ele teria dito até tu, Brutus, meu filho. E aí ele foi assassinado com a facada pelas costas. Aqui tem a foto dele. Aqui tem falando um pouco da questão da política do pão e circo, como ela funcionava, principalmente nas lutas do Coliseu, que era esse estádio aqui, ó, ele existe até os dias atuais, preservado lá na Itália. Aqui está a forma como eles se preparavam para lutar. Além da luta no Coliseu, outra forma de diversão era a corrida de cavalo, corrida de bigas, que era uma espécie de carroça onde eles iam correr e fazer grandes corridas.
E o segundo triunvirato, que foi formado por Otávio, Marco Antônio e Lepito. Dos três, o Otávio assimilou todos os títulos importantes de Roma, ele se torna o mais importante. O Senado foi corrompido por Otávio, que detinha grande apoio militar, se tornou o senhor absoluto de Roma. Então ele vai assumir todos os poderes. Otávio e Marco Antônio ele também tiveram uma disputa pela questão do amor de Cleópatra, rainha do Egito. Então eles vão disputar o amor dela. Otávio vai sair vitorioso da situação de conquista do poder. Ele assume todos os poderes e aí assume a questão do Estado teocrático, Estado religioso, aonde Otávio recebeu o título de Augusto, significa o divino. Então ele assumiu o título de Otávio Augusto, Otávio o Divino, o escolhido para governar. E aí vai ter início a fase de império, que a gente vai estudar já no outro capítulo do livro de vocês. Então a gente vai encerrando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, eu estou à disposição de vocês, é só entrar em contato. A gente encerra por aqui, tchau, tchau, fiquem bem e até mais para vocês.